A ansiedade é de Deus? É normal? O que a palavra de Deus nos fala sobre a ansiedade? Eu vou ler um versículo para vocês, na verdade dois, que eu não sei se você conhece, mas ele é não somente um versículo confortante, mas vai ser o seu novo versículo a partir de agora. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, vai dizer assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O versículo 6, que está dizendo, não estejais inquietos, em algumas versões vai estar bem específico ansioso. Não andeis ansioso por coisa alguma. Eu até prefiro essa versão do ansioso, né? Porque inquieto é aquela pessoa que está um pouquinho entediada ali. Ansioso já é mais centrado. Mas o intuito da mensagem, ela é a mesma. Para que a gente não ande ansioso. Talvez agora você deva estar se perguntando, né? Sobre essa situação. Será que andar ansioso é de fato algo normal? Será que é um erro nosso? Será que foi a gente que chegou nesse nível? Como Deus entra? O que eu faço? Né? Porque eu acredito que se você esteja nesse vídeo, é porque ou você já teve um quadro desse, ou você se encontra no quadro desse. Por muito tempo, eu sempre tive muitas crises de ansiedade. Sempre tive muitas crises de ansiedade, não só de ansiedade, mas quadros depressivos, né? Situações assim de ficar dentro do quarto, com tudo apagado e vontade mesmo de fazer, de cometer um suicídio, entre outras coisas. E eu tenho 2 filhos, então eles sempre foram a minha motivação para mim não fazer algo de errado. Né? Então, quando eu pensava em fazer, eu nunca tentei de fato fazer algo contra a minha vida, mas eu já pensei inúmeras e inúmeras vezes e eu nunca tive coragem, justamente por ter os meus filhos, né? E aonde que Deus entrou nisso tudo? Quando eu comecei a buscar a Deus, quando eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais na palavra, quando eu comecei a me entregar um pouquinho mais e querer essa profundidade de fato, eu me entregava. Só que uma parte de mim vivia cansada, uma parte de mim ainda se enfiava dentro do quarto. Eu era aquela pessoa que um dia quer muito, outro dia não quer nada. Eu acredito que você esteja se identificando. Um dia a gente quer o mundo todo, a gente quer viver várias coisas, a gente quer viver as promessas de Deus, e no outro dia a gente não quer simplesmente ver nada nem ninguém. A questão é que isso já acontecia comigo, né? Porque eu já tinha esse quadro. E até então eu achava que era normal tudo isso, sabe? Até um certo ponto eu achava que era normal viver ansiosa, normal estar preocupada com outras coisas. Até que eu entendi, até que eu comecei a perguntar para Deus, sabe? Se tinha algo que estava me afastando dele, se ainda existia alguma barreira que estivesse me afastando dele. E aí eu comecei a pedir, né, através de uma pregação que eu assisti no YouTube, que falava sobre feridas que a gente não sabe que tem. E aí eu comecei a orar por isso. Eu falava muito, eu falava assim, me cura de feridas que eu não sei que eu tenho, sabe? Entra em causas que eu não sei, porque às vezes a gente age de uma forma e nem mesmo a gente sabe mais a raiz. Isso era o que acontecia comigo. Eu tinha crises de ansiedade, eu tinha quadros depressivos e eu não entendia mais qual era a raiz daquilo. Eu não lembrava mais o porquê que aquilo tinha começado. E, gente, acredite, tudo tem uma raiz. Tudo, se você puxar direitinho, talvez você seja como eu, já não lembre mais de onde vem aquela raiz. Talvez você tenha crises de ansiedade, quadros, assim, perturbadores, e você não entenda aonde tudo começou. E aí é que tá o problema. Porque se você não entende aonde começou, como você vai cortar? Entende? E aí é onde Deus entra nisso. Porque quando eu comecei a pedir para ser curada de feridas que eu não lembrava que eu tinha, que eu não sabia que eu tinha, o Senhor começou a trazer no meu coração situações que aconteceram anos da minha vida atrás, né? Porque foi quando eu tive a minha filha. Eu tive a minha filha muito nova. E eu carreguei esse peso por muito tempo. Não o peso em si de ter a minha filha, mas o peso das coisas que eu ouvia.
sabe? Isso fez com que eu ficasse viciada em trabalho, que eu ficasse louca por estar em casa, sabe? Não, eu tinha que estar na rua, eu tinha que estar fazendo, eu tinha que estar agindo para não dar o direito de ninguém fazer nada. Então, quando algo dava errado na minha vida, eu me trancava dentro do quarto. E aquilo ali para mim era um refúgio, sabe? Me trancar dentro do quarto com tudo apagado era o meu refúgio. E até então era normal, era o meu momento, sabe? Só que a questão é essa, não é normal. A gente normaliza coisas que não era para normalizar, entende? E aí tá, o que aconteceu? Isso começou a vir na minha mente, e eu entendi que eu não precisava carregar essa ferida dentro de mim sozinha, eu não precisava carregar esse cansaço em mim sozinha, eu não precisava carregar isso, sabe? Porque eu tenho promessas de Deus para viver, eu tenho situações, graças a Deus, eu fui uma boa mãe, eu sou uma boa mãe, eu trabalhei, eu conquistei as minhas coisas, eu tenho 22 anos, eu conquistei a minha casa, eu tirei minha habilitação de moto, de carro, entre outras coisas que eu poderia ter feito, mas não fiz porque eu já estava cansada demais para sustentar mais anos, sabe? Então eu fiz as coisas certas pelas motivações erradas e isso criou ansiedade em cima de ansiedade e não entendeu o meu momento de descanso. Gente, entenda, tá cansado? Descansa. Só que quem tá ansioso não consegue encontrar descanso. A gente se culpa por estar cansado. Essa era a realidade. Quem vive com essa ansiedade se culpa por estar descansando, se culpa por parar um pouco para ver um filme. Então a gente não consegue encontrar o descanso, né? E aí eu comecei a tirar isso do meu coração. Não faz sentido eu carregar algo desse tipo. Não faz motivo eu fazer as coisas certas pelas motivações erradas, sabe? E independente do que aconteceu na minha vida, ninguém tem direito de me julgar. Ninguém tem o direito de te julgar. Ninguém tem o direito de colocar uma pressão em cima de você. E agora eu vou te falar do meu coração, tá? Não viva pressões que não é sua. Não faça nada para poder agradar o outro. Não pegue responsabilidades que você não tá em paz no teu coração de pegar. Isso envolve sobretudo, né? Eu não sei se vocês já ouviram a história de Marta e de Maria, né? Que Maria estava aos pés de Jesus e Marta atarefada com as coisas dentro de casa. E ela era muito acelerada, né? E o contexto da palavra, fala de Marta fazendo as coisas assim, em si para Jesus mesmo. E eu quero te falar uma coisa, muitas vezes, até sobre em questão de ministerial, você vai sentir um peso se você não fizer as coisas conforme o Espírito Santo está te pedindo. Por quê, gente? Deixa eu te falar uma coisa. A palavra diz, ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você só consegue cuidar do próximo quando você está cuidando de você. Você não tem como dar conta de coisas que você tá ali sobrecarregada com crises. Primeiro você precisa resolver a questão que você tem com Jesus. Você precisa tirar todo esse peso dentro de você para que depois você consiga, aos poucos, ir pegando mais responsabilidades. E eu demorei demais para poder entender isso. Não sei se demorei demais, mas talvez se eu tivesse entendido isso um pouco antes, eu teria dito muito não, sabe? E essa é a grande questão. Viva para agradar a Deus e não para agradar aos homens. O seu sim tem que vir do teu coração. Se o teu sim não vir do coração, não tá valendo de nada você fazer pro outro, porque isso só vai te sobrecarregar, isso só vai te deixar mal, porque se em algum momento você pensar em desistir, você vai se sentir culpada. Então, quando eu comecei a descarregar todo esse peso do meu coração, gente, acho que se o tapete da minha sala pudesse falar, ele falaria o quanto as lágrimas já caiu. E, gente, se entrega no chão, coloca um fundo instrumental, né? Se entrega pra ele, fala as tuas preocupações, os seus desejos, tudo que tá no teu coração. E eu falo uma coisa pra vocês, quando eu não faço isso no meu dia, eu carrego um peso que não é meu, porque você não descarregou, e isso é algo ali diariamente, sabe? Tem dias, né, que eu não consigo ter esse momento, porque eu gosto muito de ter esse momento sozinha dentro de casa. É um momento em que eu boto um fundo instrumental, que eu me entrego para Jesus, que eu choro, que eu me descarrego para Ele. E eu sinto, sabe, a glória de Deus descendo dentro da minha casa. E tem dias que eu não consigo fazer isso, tem dias que eu só consigo ler a palavra, sabe, fazer aquela oração ali,
mas tá mais focada somente na palavra. Às vezes é dia que as crianças estão um pouquinho mais agitadas, que eu, né, normalmente não tô sozinha. Então, mas eu sinto falta disso, sabe? Eu sinto falta porque na palavra o Senhor, Ele vai falar contigo. Você vai ter o seu próprio entendimento, até mesmo para quando alguém for falar algo, você não se deixar levar. Mas é preciso você ter esse momento de descarrego todos os dias com Jesus, para que não venha acontecer de novo, sabe? E eu creio que em nome de Jesus, que o Senhor cure feridas na tua vida que você não sabe que tem, que o Senhor te cure de algo que você não sabe e que você consiga encontrar a sua raiz da sua ansiedade, dos seus quadros depressivos, e que da mesma forma que o Senhor cuidou de mim, que Ele me tirou desse lugar, Ele vai te tirar. E hoje eu não aceito estar mais sobrecarregada. Eu não aceito falar sim para algo que eu devo falar não. Eu não aceito me sobrecarregar. Eu não aceito viver mais com ansiedade. Eu não aceito viver em quadros depressivos. Eu não aceito mais deitar e apagar, porque enquanto você estiver deitada, o velório acontece. Mas quando você decide levantar, o velório ele tem que acabar. E hoje, a minha agenda tem o meu dia de descanso. Hoje, a única coisa que eu fiz foi arrumar a casa, né? Que já estava arrumada em si, mesmo tinha um pouco de louça para lavar. Né? Almocei, fiz a minha unha e passei o dia assistindo série The Chosen, Os Escolhidos, da Netflix, que se você ainda não assistiu, assista. É uma série que te edifica muito. Nicole, mas por que você tá falando isso? Porque eu tirei o meu dia de descanso. Nicole, mas você teve crise? Você teve? Não, eu não tive nada, mas eu tive o meu momento de descanso. Eu simplesmente deitei no chão da minha sala porque o meu quarto aqui tá pegando fogo. Eu simplesmente, hoje eu acordei, eu já tenho os meus afazeres diários, que é o meu devocional, que é, né, cuidar um pouco do meu rosto, ler algum livro que eu estiver lendo. Eu estou aprendendo inglês, então todo dia eu estudo um pouquinho, né? Fazer algum exercício, nos meus afazeres diários, que são coisas pra mim, né? E ao longo do meu dia vai sendo distribuído em tarefas, compromissos, né, da igreja. Eu sou secretária. Então, tem às vezes alguma coisa de aniversariante, né, papel de visitante, algum anúncio para poder fazer, então eu acabo me preparando mais em casa. E os meus afazeres do dia a dia, né, que é lavar roupa, fazer comida, lavar banheiro, tudo isso. Então, a semana eu fiz tudo que eu precisava fazer. E hoje eu simplesmente não tinha nada para mim poder fazer. Eu não fiquei alvoroçada, eu tenho que fazer, eu tenho que estar fazendo, não. Eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer, me pintar minha unha e vou ficar assistindo série. E passei o meu dia assistindo série. Ou seja, eu tive meu momento de descanso sem me sentir culpada. Se fosse um tempo atrás, eu estaria enlouquecida. E aí, depois de ter assistido bastante série, eu acabei cochilando. Descansei um pouco, acordei, tomei um banho e agora eu tô aqui gravando pra vocês, que já fazia algumas semanas que eu não gravava. Então você entende que não é errado você ter o seu momento de descanso, pelo contrário, você precisa, nós somos humanos, nós precisamos desse momento. Talvez você esteja trabalhando, você não possa ter passado o dia como eu passei, mas você tem um horário que você chega do trabalho e muitas vezes as pessoas estão assim, ó, rolando feed no Instagram. Se desliga da internet, gente. Outra coisa que causa uma ansiedade muito grande: comparação. Enquanto você não sair do mundo na comparação, você vai viver tendo crise de ansiedade, porque sempre vai existir algo mais diferente, melhor, entende? Então, quando você vive a sua vida, o seu lugar, o seu tempo, as coisas mudam. Eu espero do fundo do meu coração que o dia que você decidir levantar, sei que não é fácil, não vai ser você orando assim que Jesus vai começar a trazer tudo na tua mente. Ele vai te dar um tempo para você raciocinar tudo que ele tá trazendo ao teu coração. E eu creio que em nome de Jesus você vai sim ser curado de ansiedade, depressão, de tudo aquilo, sabe por quê? O inimigo ele não vai perturbar tua mente, não. Nós somos corpo, mente e alma. Esse é o nosso templo do Espírito Santo. E o Senhor, ele não nos deu uma mente para ela viver conturbada. Ou seja, isso não é de Deus. Porque ele tá deixando bem claro pra gente que a gente não precisa viver ansioso.
Se a gente tem ele, a gente tem o nosso amigo para dividir com a gente essa jornada. Então não carregue sozinho aquilo que não precisa, entende? E eu espero que eu tenha conseguido te ajudar com esse vídeo de alguma forma. E assim que você acabar de ver esse vídeo, se possível, entra pra dentro do seu quarto. Tem um fundo instrumental, como se fosse piano ou algo assim mais clássico. Entra pra dentro do seu quarto e começa a chamar pela glória de Deus, chamar pela glória dele, começa a chamar por ele e pede: Senhor, cura em mim feridas que eu não sei que eu tenho. Me mostra a raiz dessa ansiedade que eu vivo, desse quadro depressivo que eu vivo, porque eu não aceito ficar vivendo. E se você vive à base de remédio controlado, Jesus vai te curar disso. Não aceite ficar vivendo à base de remédio controlado. Não aceite. Se entrega para Ele. Conversa com Ele. Ele é teu melhor amigo. Ele vai te ouvir, Ele vai te ajudar. Ele vai trazer ao teu coração, ao longo desses dias, Ele vai trazer ao teu coração a tua raiz. E em nome de Jesus, tu vai conseguir se libertar dessa raiz para que você consiga viver o plano novo em Jesus. E quero te pedir para ficar aqui comigo, né? Se inscrever, comentar aqui se você tem ou já teve algum quadro e como Jesus te ajudou a curar isso, tá bom? Eu tô um pouquinho perdida em questão do que trazer. Então, se vocês puderem me ajudar aqui nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus.